Impressões, as opiniões e os pontos de vista que valem a pena. Na rua, quartas, às 7. Com repetição ao sábado ao meio-dia. Aqui estamos nós para mais uma temporada de Impressões na Rádio Universitária do Algarve. Como sempre, parceria do Sul Informação, presença de Hugo Rodrigues. Desde já aqui, muito bem-vindo mais uma vez. E vamos iniciar esta temporada, curiosamente coincide com o início da época letiva, com uma entrevista ao reitor da Universidade do Algarve, que às vezes também é habitual, mas desta vez, diria eu, vamos ter aqui uma entrevista diferente, até porque estamos na reta final, diria eu, destes dois mandatos como reitor da Universidade do Algarve. Esta sexta-feira começam já a recepção de candidaturas para o novo reitor, depois a eleição será, salvo lá para novembro, saberemos então qual o novo reitor da Universidade do Algarve. Começamos, professor João Guerreiro, se calhar por uma pergunta que é, quando chegou à reitoria, obviamente que herdou uma situação complicada. Qual é que considera que foi, se calhar, o top 3 dos desafios mais complicados, ou das piores heranças que recebeu? Quer dizer, boa tarde, as heranças recebidas no seio da universidade são as que normalmente, enfim, são transferidas de mandato para mandato e, portanto, não, enfim, do ponto de vista formal e mesmo do ponto de vista substancial, enfim, há sempre concessões diferentes do reitor que entra relativamente ao reitor que sai, mas tudo isso, em princípio, foram, enfim, uma transição normal entre o mandato anterior e o meu mandato. Eu próprio fazia parte da equipa reitoral antiga, era para o reitor enfim, quando o reitor era o professor Adriano Pimpão, e, portanto, desse ponto de vista, a transição foi relativamente pacífica e como digo, enfim, os aspectos que eventualmente pudessem ter aparecido, e apareceram seguramente, mas tem a ver com estilos de gestão e com concessões até da organização interna da universidade enfim, que acontecem sempre nestes momentos de transição. A questão mais significativa são as relações com a administração, as relações com o Ministério, as relações com o Governo. E portanto, eu julgo que o professor Pimpão teve o benefício de ter tido dois mandatos também, como eu, relativamente tranquilos desse ponto de vista, o que não aconteceu comigo, não é? Não só nestes últimos 3 anos, como também nos primeiros anos do primeiro mandato. E, portanto, foram anos de enorme perturbação, e perturbação financeira, perturbação no que respeita à própria gestão das universidades. Na primeira parte do primeiro mandato, a acrescentar às perturbações da ordem financeira foram as perturbações que resultaram da nova aprovação pela Assembleia da República do novo regime jurídico para as instituições de ensino superior, o que levou a que a estrutura da universidade, não só desta, todas as universidades, tivesse que ser alterada e ajustada ao novo figurino que resultava desse novo regimento, do RGES. E, portanto, digamos que houve desafios, enfim, que podemos falar no decorrer da conversa, desafios importantes e ganhos, mas as perturbações principais resultaram das relações financeiras e institucionais com o Governo, incluindo nestas relações institucionais a adoção do novo figurino de gestão a que as universidades foram obrigadas por força do RGES. Não é, enfim, podemos também avaliar isso, não é um regime jurídico que é um regime jurídico que tem aspectos francamente positivos, mas a adoção de um regime jurídico e a ruptura relativamente à estrutura que a Universidade tinha no passado não foi fácil. E, portanto, esse é um dos aspectos que marcou pontualmente a vida da Universidade entre, enfim, no 2007, 2008, 2009. Talvez por ser mais recente, eu julgo que as pessoas terão mais na cabeça os cortes nas transferências diretas do Estado. Houve aí algum momento em que temesse que isto não vai dar, que não vai dar para continuar a ter uma universidade no Algarve? Quer dizer, eu acho que não estamos ainda numa situação estável, não é? E, portanto, todas as perturbações que decorrem
da redução das transferências do Orçamento do Estado têm deixado moça na universidade. Nós temos, tanto quanto possível, tentado garantir a qualidade do ensino que oferecemos, às vezes com alguns inconvenientes, designadamente em termos de colaborações externas, tudo aquilo que eram docentes que tinham atividade profissional no exterior da universidade e que colaboravam connosco de forma parcial em cursos designadamente tecnológicos, nós tivemos que prescindir dessa colaboração e encontrar outras formas de relacionamento com o mundo externo que não passasse pelos contratos que tínhamos com esses docentes. E, portanto, há outro elemento também aqui importante, que não depende das transferências financeiras, mas que também afeta as transferências financeiras, que é o número de alunos. E, portanto, nós também vivemos em Portugal numa situação, do ponto de vista da demografia portuguesa, muito sensível, sobretudo nestes segmentos da população jovens. Cada vez há menos jovens que frequentam o ensino secundário, cada vez há menos jovens que se candidatam ao ensino superior e, portanto, nem sempre, mas em alguns destes anos em que eu fui reitor, a componente de transferência do Orçamento do Estado foi condicionada pelo número de alunos. E, portanto, baixando o número de alunos, enfim, ele não baixou significativamente, mas baixou, baixando o número de alunos, isso também teve reflexo nas transferências do Orçamento do Estado ao longo dos anos. E acha que há aqui alguma coisa a fazer quanto ao sistema de financiamento das instituições de ensino superior, nomeadamente não ser só indexado, e não é só, mas não ser tanto indexado ao número de alunos, mas talvez também à importância social que terá numa região, porque julgo que uma universidade periférica como o Algarve se calhar tem sempre mais dificuldades nesse aspecto, principalmente em tempos de crise. É uma universidade periférica no Algarve, numa região que tem pouca população. Portanto, a densidade do Algarve e o volume de população absoluta é relativamente baixa para suportar uma universidade deste tipo. E, portanto, a solução que nós temos desenvolvido, enfim, que ainda temos espaço para a desenvolver, é abrir a universidade ao exterior e, portanto, captar cada vez mais estudantes exteriores. Este, julgo que é um dos ganhos deste percurso de 8 anos, ganhos da universidade, ganhos, enfim, naturalmente a reitoria fomentou essas iniciativas, mas ganhos sobretudo dos docentes que estabeleceram acordos com outras universidades, que é a criação de um conjunto alargado de pós-graduações, mestrados e doutoramentos, com a participação de universidades estrangeiras, oferecidos em inglês e que são um pilar, hoje em dia, sólido de captação de docentes externos que vêm estudar para a Universidade do Algarve, de todo o mundo, não é? Não só da Europa, nem só dos países da CPLP, embora destas duas áreas geográficas venha o grosso dos alunos externos, estrangeiros, que vêm para a Universidade do Algarve, mas de países da Ásia, de países da África, de países da América do Norte, do Canadá e dos Estados Unidos, e portanto há muita gente que vem, e esta é uma linha de desenvolvimento da universidade sólida. Porque a região é pequena e a região só por si não consegue alimentar uma universidade deste estilo. Julgo que este ano foram 500 os alunos, cerca de 500 alunos que vieram ao abrigo de protocolos e de programas internacionais. Qual é que foi a evolução que houve aqui nestes 8 anos? O que está a dizer de 500 é o 500 do primeiro semestre. Portanto, sim, neste primeiro semestre, exatamente. Nós temos tido um crescimento sustentado dos alunos que vêm do exterior, sempre tendencialmente a aproximar-se da casa do milhar. Eu julgo que um bom número para a Universidade do Algarve seriam 2.000 estudantes. Se nós conseguíssemos atrair 2.000 estudantes por ano, nos 2 semestres, seria uma componente fundamental. Há alguma esperança, porque o Conselho de Reitores, há cerca de ano e meio, fez uma proposta ao Governo para criar o Estatuto do Estudante Internacional. O anterior Secretário de Estado não deu sequência, a essa proposta do Conselho de Reitores. Este Secretário de Estado que entrou há cerca de 2 meses, deu sequência a essa proposta do Conselho de Reitores. E, portanto, nós dentro de muito pouco tempo vamos ter, enfim, foi anunciado isso ontem, vamos ter para discussão pública os termos da proposta do Governo para que possamos aí intervir e criar o Estatuto do Estudante Internacional. Globalmente, o que permite é que possamos praticar propinas relativamente a esses estudantes diferentes daquelas que praticamos para estudantes nacionais, entendendo os estudantes nacionais e os estudantes europeus também. E, portanto, nós estamos, neste caso, vêm estudantes de outros países, nós estamos a utilizar fundos do Orçamento do Estado para subsidiar os estudantes, porque as propinas não cobrem a totalidade do custo, e com esse estatuto,
nós podemos cobrar propinas acima daquilo que cobramos para os estudantes nacionais e, portanto, de certa maneira também beneficiar do facto de, enfim, e não aplicar, não tem sentido que sejam fundos do Orçamento do Estado a contribuir para a formação desses estudantes que vêm de outros países e que regressam a esses outros países. Não é? Até porque muitas vezes são os próprios governos dos países de origem que os apoiam, ou fundações, ou seja... Exatamente, tem bolsas para isso e tal, e, portanto, sem, em alguns casos, até como são bolsas de bancos e de empresas, sem qualquer limite que não tem a ver com as propinas que nós praticamos, portanto são mais elevados, não é? Exatamente. Há pouco não respondeu. Quando começou como reitor, tem ideia de qual é que era o número de estudantes estrangeiros? Eu não tenho o número, mas seriam à volta de entre 1 e 2 centenas, não é? Exatamente, portanto, era pouco expressivo. Muito pouco. Portanto, foi também, nós criámos, havia um núcleo pequeno que lidava com o Erasmus e nós criámos um gabinete das relações internacionais, que aliás foi estatutariamente acolhido no Estatuto da Universidade, que tem hoje uma dimensão interessante e que trata disso tudo, os Erasmus Mundos, dos protocolos, daqueles estudantes que querem vir por sua livre iniciativa estudar na Universidade do Algarve e, portanto, é esse conjunto que atinge quase 1 milhar este ano, irá atingir quase 1 milhar este ano, mas que há, enfim, a possibilidade de expansão. E eu julgo que um dos objetivos que a Universidade devia ter era chegar aos 2.000 alunos estrangeiros na Universidade do Algarve. Para captar alunos no geral, a Universidade também se tem tentado a especializar muito em certas áreas, até porque julgo que será quase obrigatório no mundo em que vivemos, as ciências do mar, o turismo. Haverá aqui, qual é que é a perspectiva de futuro? O que é que imagina que a Universidade do Algarve possa ser no futuro? Eu antes de entrar nesse domínio, gostava também de dizer que a capacidade de atração da Universidade relativamente a estudantes estrangeiros e nacionais tem a ver com as condições que a região proporciona à Universidade, as condições de contexto, digamos assim, não é? E, portanto, não tem sido fácil também, porque o Algarve é uma região turística, muitas vezes olha com alguma suspeição para a Universidade, para o trabalho que a Universidade faz, e, portanto, não tem havido aqui digamos, um acolhimento, enfim, quente, digamos assim, da Universidade. Isso é fundamental, porque se nós tivermos infraestruturas, se a cidade de Faro se assumir como cidade universitária, se a cidade de Faro criar infraestruturas que possam, enfim, ser agradáveis do ponto de vista da estada dos estudantes, sei lá, as ciclovias, os turismos, os desportos náuticos, coisas que hoje em dia são fundamentais, isso aumenta muito a capacidade da Universidade. E, portanto, a Universidade não é um microcosmos que está autonomizado e que de certa maneira não é condicionado por um envolvente, é condicionado pelo envolvente e fortemente impulsionado com o envolvente. Nós hoje sabemos os exemplos de Barcelona ou da cidade do Porto, por exemplo, que são hoje consideradas como focos de atração do programa Erasmus muito dinâmicos, e a cidade de Barcelona tem apostado nesse acolhimento, e a cidade do Porto a mesma coisa, e, portanto, é preciso também que o contexto urbano seja muito amigável e seja muito favorável à atração e ao acolhimento desses estudantes. Sendo que Faro ainda continua a ser uma cidade que está um pouco de costas voltadas para a Universidade, que isto é uma discussão muito antiga, tanto da parte da própria Associação de Estudantes, também das festas, neste caso será mais ligado às festas, mas sendo que os farenses e que Faro e a Câmara ainda estão um pouco desligadas, não digo de costas voltadas. Quer dizer, o que eu acho é que o turismo, que é a atividade principal do Algarve, leva muitas vezes a que as principais opções das autarquias, no que respeita não só às infraestruturas, como também aos outros aspectos da sua atividade nos próprios concelhos, são muitas vezes fortemente condicionadas por essa opção do turismo, no fim e ao cabo é a atividade. Sazonais, no fundo, que a Universidade tem a sazonalidade ao contrário. E, portanto, às vezes não é fácil fazer essa convergência. Enfim, basta dizer que se a cidade de Faro tiver 50.000 habitantes, não é? Enfim, o concelho tem mais, mas se a cidade de Faro tiver entre 45 a 50.000 habitantes, a comunidade estudantil e de funcionários tem 12.000, 13.000 elementos, não é? Portanto, quer dizer, estamos a falar de um peso muito grande naquilo que é a zona urbana, pelo menos a área urbana, pelo menos enfim, o aglomerado urbano da cidade de Faro. E na economia da cidade, obviamente. E na economia da cidade. Muitas vezes a economia da cidade, enfim, a economia da cidade, o efeito económico que a universidade pode ter, pode ser visto de duas formas. Uma delas é em termos de consumo e, portanto,
O orçamento da universidade são, grosso modo, 50 a 60 milhões de euros. O cálculo que nós fazemos do custo da despesa que o estudante faz na cidade, do conjunto dos estudantes, ronda ela por ela também, mais 50 ou 60 milhões de euros, e portanto temos aqui 110, 120 milhões de euros que são gastos na cidade de Faro e na envolvente, não é? Enfim, há mecanismos públicos que condicionam as despesas dos organismos públicos e que nos obrigam muitas vezes a recorrer ao mercado de Lisboa e não recorrer ao mercado local. E, portanto, esse é um inconveniente disso. Mas isso é em termos de consumo e de gasto público e privado. E, portanto, o efeito que tem no sentido da qualificação das organizações, da integração de diplomados nas empresas e nas estruturas da administração, na mais-valia e da criatividade que essa intervenção pode ter, isso é um campo que está presente no papel da universidade, mas que é pouco quantificado e pouco valorizado, não é? E não faria sentido quantificar, mesmo com os meios da universidade, até para mostrar a atenção que a universidade dá a isto à região, vejam lá. Nós estamos agora a tentar, tanto quanto possível, promover essa faceta da universidade, não é? Nós fazemos muita coisa com a região, muitíssima coisa, enfim, eu acho que se fizéssemos aqui uma sessão só sobre aquilo que a universidade faz para a região e na região, muita gente ficaria admirada com a amplitude das coisas. Muitas vezes, se calhar, não passa cá para fora. E, portanto, mas enfim, estamos a trabalhar nisso, no sentido, até ao fim do ano, fazermos grande parte dessa promoção junto da comunidade algarvia. E nós vamos partir precisamente daí, a seguir a este pequeno intervalo, precisamente perceber então a noção ou porque é que eventualmente as pessoas não têm essa noção do que a universidade faz ou até a evolução que houve em termos de investigação. Nós fazemos aqui um pequeno intervalo musical e já voltamos. Estamos nós de volta no Impressões, hoje de regresso nesta nova temporada e a fazer o balanço de 2 mandatos de reitorado de João Correia à frente da Universidade do Algarve, como sempre, companhia de Hugo Rodrigues do Sul Informação. Estávamos precisamente a falar desta questão da noção da região em relação àquilo que a Universidade faz.
Não era já tempo, estamos a falar já há 30 anos, não era já tempo da região ter essa percepção? Porque é que ainda não há essa percepção, eventualmente por parte de muita gente, do papel da universidade, não só na parte de ensino, na componente de investigação, na intervenção direta nas empresas? Bom, portanto, há aqui outros setores, outras variáveis que estão presentes. Por exemplo, a composição e a estrutura do tecido produtivo do Algarve também não é suficientemente exigente para com a universidade. Se nós olharmos para as universidades que estão em Aveiro, ou que estão no Minho, ou que estão até na Beira Interior, há um tecido empresarial, designadamente no domínio da indústria, que dialoga com a universidade e que exige da universidade muitos aspectos que têm a ver com a incorporação de conhecimento e com a inovação. Isso não se passa no Algarve. Portanto, todo o tecido produtivo do Algarve é muito à base de serviços e é muito à base do turismo, enfim, que são também serviços. E, portanto, não é fácil encontrarmos aqui exigências da parte desse tecido, e muitas das empresas também, é bom que se diga, são empresas, designadamente aquelas que têm folga para entrar em domínios relacionados com a investigação científica e com a adoção de inovação, são empresas que têm as suas sedes, os seus centros de decisão fora do Algarve. E quando querem, enfim, iniciar qualquer processo com universidades, têm os seus canais próprios em Lisboa, no mundo, para fazer esse tipo de colaboração. E, portanto, nós temos aqui, digamos, um tecido produtivo que não é suficientemente exigente para que a universidade se desenvolva nesses aspectos. Mas, enfim, dentro daqueles em que é possível intervir, sei lá, enfim, agora podia começar a dar os exemplos da nossa cooperação com empresas, na área das tecnologias de informação, na área agrícola, na área do mar, enfim, portanto, há domínios em que, enfim, há essa colaboração e enfim, essa capacidade. Depois, nos últimos anos também, enfim, coincidindo com a crise que se instalou em Portugal, nós assistimos também a um reflexo dessa mesma crise na região do Algarve. E, portanto, enfim, o turismo, eventualmente, este verão, terá tido um desempenho ligeiramente melhor do que nos outros anos, mas o tecido produtivo em geral do Algarve é muito frágil, suscitou até uma taxa de desemprego que foi a mais elevada do país há uns meses atrás, e, portanto, também não é suficientemente sólido para poder proporcionar estas relações com a própria universidade. E depois há as autarquias, mas, enfim, as nossas relações com as autarquias são imensas e, portanto, há aqui um papel de cooperação e de intercâmbio até muito significativo, que é batizado por, enfim, aquela ideia inicial que eu transmiti, que é o facto de haver uma orientação muito precisa para o turismo e, portanto, enfim, pouco, em alguns domínios e em algumas fases de evolução da universidade, pouco convivial para com a universidade. E, por exemplo, a definição das áreas âncora pode alterar isto? Sente já diferença após a criação dessas áreas âncora, ou ainda estamos numa situação em que essa definição ainda está muito interna, ainda não se está a refletir externamente? A definição das áreas âncora é digamos, um caminho que nós achamos que devíamos percorrer, porque com a dimensão da universidade e com a região onde estávamos, nós não tínhamos capacidade para intervir em todas as áreas do saber. E, portanto, selecionámos essas áreas âncora. E selecionámos com base em problemas que a sociedade tem e capacidade de desenvolvermos soluções para esses problemas e a avaliação desses problemas na região do Algarve. E, portanto, é, digamos, da conciliação de uma componente internacional com uma componente local, se quiser. Porque, por definição, as universidades, ainda que tenham que ter fortes ligações à região onde estão localizadas, têm um papel internacional, têm um desempenho internacional a desenvolver e, portanto, não estão limitadas àquilo que são as problemáticas regionais. Mas, neste caso, as áreas âncora, houve a preocupação de cruzar estas duas realidades, digamos assim. E, portanto, o que aconteceu é um processo, não é um processo que seja decidido de um dia para o outro, é um processo que estamos a acompanhar e que permite que, sobretudo, a investigação científica e as pós-graduações e a transferência de conhecimento seja feita naquelas áreas para as quais o Algarve tem apetência, para os quais, em alguns casos, o Algarve está suficientemente desenvolvido para entrar em parceria adulta com a universidade e, noutros casos, para suscitar iniciativas empresariais que possam também preencher um pouco e densificar um pouco o tecido empresarial. Num dos casos que tem a ver com artes e comunicação, enfim, a cooperação é mais com associações e com autarquias,
Mas no caso do mar, no caso do turismo, é mais com o mundo empresarial e no caso da saúde é muito com ainda as instituições de saúde, sejam elas privadas ou públicas. Mas, portanto, há aqui um progresso nesse domínio e não encontramos uma área âncora que não tenha nada a ver com a região, mas também não encontramos uma área âncora que não tem nada a ver com os desafios societais que hoje em dia se colocam à Europa, por exemplo. Não é? Portanto, é a conjugação desses dois níveis que estão presentes nas áreas âncora. Falou aqui em saúde, a pós-graduação, o mestrado em medicina foi uma das grandes vitórias do seu mandato, julgo eu, que foi, com certeza. Sentiu que mudou muito, mesmo no prestígio da universidade fora de portas? Eu julgo que sim. Foi um trabalho lento e, enfim, de certa maneira demorado. Começou com o reitor com o professor Adriano Pimpão e continuou comigo. Enfim, comigo é que teve realmente talvez ao fim de 2 anos ou 3 anos do meu mandato, do meu primeiro mandato, conseguiu-se convencer o Ministro, com base num parecer de uma comissão internacional, que tinha todo o sentido abrir a mestrado integrado em Medicina. É, aliás, o único curso de Medicina ao sul do Tejo, não é? Ao norte do Tejo nós temos, então, na zona do centro-norte, temos uma densidade enorme de faculdades de Medicina. Porto são 2, o Minho é uma, Coimbra é outra, a Beira Interior é outra, e, portanto, enfim, recentemente até se tentou criar uma em Aveiro, enfim, que não teve sucesso, e portanto esta tinha todo o sentido, incluindo com a configuração estrutural que lhe foi, que foi adotada, porque é diferente dos outros cursos de medicina, enfim, como é conhecido, nós só aceitamos licenciados de áreas afins, Biologia, Ciências Biomédicas, Veterinária, enfim, Enfermagem, tudo isso. Portanto, isso foi muito importante porque deu um impulso a toda a área da saúde da Universidade do Algarve e também deu impulso às relações da Universidade com as instituições regionais. Aliás, uma das decisões, uma das, digamos, dos aspectos que estiveram presentes na aprovação do curso foi da parte da então Ministra da Saúde, porque o facto de haver uma escola de medicina na Universidade do Algarve e relações fortes com o Sistema Nacional de Saúde leva também a que haja uma outra dinâmica naquilo que são os serviços locais de saúde, os hospitais e centros de saúde, e portanto tudo isso é, digamos, uma parceria que introduz elementos positivos tanto de um lado como do outro. Não é? Eu julgo que este ano foram os primeiros licenciados, os primeiros mestres. Já saíram. Sim, portanto, os primeiros mestres em medicina, os primeiros diplomados em medicina saíram em junho e julho, inscreveram-se na Ordem dos Médicos, sem qualquer problema, como seria normal, não é? E, portanto, agora a prova dos 9, a próxima prova dos 9 é o exame ao internato, que será feito agora em novembro, e vamos ver qual é a localização. Aí é que eles são jogados, digamos, num circo com todos os médicos de todas as faculdades de medicina, e aí é que vamos ver qual é a posição relativa que os nossos médicos conseguem adquirir juntamente no panorama dos outros todos. Aliás, eu lembro-me da entrevista que tivemos com o professor Ponte, precisamente aqui, em que não é só a questão da prova dos 9, mas é o facto de se conseguir comprovar, como ele espera, e eventualmente, e a Universidade também, não é? Portanto, que estes alunos cujo custo é muito inferior aos outros, se eles ficarem numa posição médio superior, significa que há aqui uma mais-valia neste tipo de ensino, não é? Até porque... Não, eu tenho conversado, por exemplo, com médicos do Hospital de Faro, que me dizem o seguinte: nós tínhamos alguma dúvida sobre o curso de medicina, mas quando começámos a receber os estudantes de medicina para os estágios clínicos nos diversos serviços do hospital, verificámos que a preparação era muito superior àquela que os médicos, quando frequentaram as antigas faculdades de medicina, tinham quando iam fazer também os respectivos estágios clínicos. Porque estes alunos são alunos, não têm 18 nem 19 anos, têm 25, 26 anos, tiveram já uma atividade universitária densa, tiveram, em alguns casos, atividades profissionais ou atividades de apoio à comunidade, ou inserção em associações de caráter social, e portanto têm outro tipo de preparação que os médicos que saem das faculdades de medicina e que resultam de alunos com médias 18, 19, 20, enfim, 25, 26 quase, em alguns casos, não têm esta preparação, esta componente de maturidade, enfim, cultural, cívica, cidadã, seja o que seja, mas de relacionamento com a comunidade que estes têm, não é? E o método de seleção
dos candidatos para o mestrado, dos alunos, também é um pouco diferente, porque inclui uma entrevista, que acho que é um caso único. Inclui uma série de entrevistas, uma série de entrevistas para não especializar. A parte associativismo é fundamental. A parte cognitiva é fundamental. Não é uma prova, não são provas de conhecimento, específico no respeito ao domínio da medicina, são provas de conhecimento, de línguas, de capacidade, de vocação, de adoção de relação com a comunidade, e portanto são provas deste género. E o que quer dizer que os médicos que saem, enfim, saem médicos do cure, mas porventura podem ter no futuro uma maior apetência para aquilo que hoje em dia é crítico em Portugal, que é a medicina de saúde geral e familiar, não é? Portanto, e eventualmente solucionar até problemas no Algarve, não é? Estamos a falar de fixação de médicos, e eventualmente se isto fosse reproduzido noutras áreas geográficas, se calhar fariam a diferença. Estamos a falar aqui desta questão de medicina, mas medicina também tem uma competência de investigação, e faço precisamente a ponte para a investigação, ou seja, a investigação na Universidade do Algarve estava muito ligada já há uns anos e continua a ter essa conotação e ser muito conhecida pela componente da biologia ou pela parte do mar, mas há aqui já eu não digo uma inversão, mas uma certa alteração para além desta componente e da grande aposta na parte biomédica, acima de tudo. Há também uma grande componente da área do turismo, que quase que seria estranho, não é? Que essa investigação não existisse no Algarve, onde precisamente o turismo é muito forte, mas a quantidade de artigos publicados é também elevada, apesar de às tantas não ser muito conhecido. Há aqui também uma alteração nestas orientações, ou pelo menos na percepção da investigação que é feita na universidade? Há uma alteração, até porque a parte de investigação científica tem sido fomentada, e sobretudo aquela ligada às áreas âncora, tem sido fomentada nos últimos anos, e portanto fomentada pela Universidade do Algarve, fomentada pelo próprio sistema de ensino superior português, não é? Que enfim, os indicadores que traduzem o crescimento da produção científica em Portugal são dos primeiros europeus, não é? Portanto, nós também partimos de uma base relativamente baixa, mas hoje em dia, em número de doutorados, em número de artigos publicados, em número de artigos que têm autorias de vários países, nós estamos num processo, nós lideramos as taxas de crescimento, enfim, em valor absoluto. Naturalmente que isso tem outro sentido, porque nós somos um país pequeno e, portanto, em valor absoluto, tem que se adequar àquilo que é a nossa capacidade. No interior da Universidade, a mesma coisa, e, portanto, tem havido uma expansão. Naturalmente que as ciências do mar continuam a ser o principal centro ou a principal área na qual a produção científica se insere, mas apareceu as ciências biomédicas, apareceu a própria engenharia ligada à agricultura, apareceu o turismo, apareceu as artes e a comunicação, portanto, que é um setor muito importante e que tem tido muito bons resultados também no interior da Universidade do Algarve, e, portanto, há uma certa diversificação, mantendo, contudo, as ciências do mar na primeira posição no panorama global da investigação científica. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo, daqui a pouco vamos voltar também com aquilo que creio ter sido uma das suas apostas, eu queria, também estamos a falar desta relação e também falarmos da relação com a própria região, e continuamos aqui a conversa com o reitor da Universidade do Algarve, um momentozinho musical e voltamos já a seguir.
Estamos nós de volta no Impressões, já o disse também de volta nesta nova temporada 2013-2014, quase que regressamos com os calores. Eles que regressaram também esta semana. Estamos à conversa com o reitor da Universidade do Algarve, juntamente com Sul Informação, o Rodrigues, como sempre, nosso companheiro aqui na rua, e temos estado a falar um pouco sobre estes 2 mandatos de João Guerreiro à frente da Universidade do Algarve e já falámos, por exemplo, de medicina, que tem uma relação com a região, de outras relações também, e ponho precisamente também esta questão, o CRIA, que julgo ser uma aposta sua desde o início, é também uma dessas manifestações da Universidade do Algarve, não só para haver uma transferência da tecnologia da própria universidade, mas, acima de tudo, também para precipitar algo que já falamos nesta conversa, que é o próprio tecido empresarial não é muito ativo na procura da própria universidade para resolução de problemas. Ao final destes anos, o CRIA também já tem alguns aninhos, como é que vê essa relação, a diferença que o CRIA fez, como é que vê o CRIA e o próprio crescimento? Pois, realmente o CRIA resultou de um projeto que eu, na altura, quando iniciei as funções de pró-reitor, desenvolvi dentro da Universidade, e eu, enfim, naturalmente é difícil julgar estes assuntos em causa própria, não é? Mas julgo que foi um elemento interessantíssimo na projeção da Universidade e na transferência de conhecimento da Universidade, e sobretudo no apoio ao tecido empresarial. O CRIA desenvolveu iniciativas na área da propriedade industrial e, portanto, tudo o que são enfim, o registro de invenções da própria universidade e a sua valorização comercial, que não existia nada na universidade, foi o CRIA que lançou isso, com o apoio do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e, portanto, o número de patentes hoje em dia é relativamente elevado, com algumas delas com a possibilidade de serem valorizadas do mercado através de empresas. A parte do empreendedorismo importante também, enfim, o CRIA é responsável por uma sequência de concursos de ideias para que possam ser ou pudessem ser transformadas em empresas, e, portanto, muitas das empresas spin-off que saíram da universidade vieram dos concursos de empresas, dos concursos de empreendedorismo, que foram sendo apurados. Enfim, o primeiro concurso foi relativamente inovador do ponto de vista da universidade, mas muito ingênuo ainda em termos de capacidade de identificação perfeita daquilo que eram os projetos que teriam sucesso empresarial. Tudo isso teve uma evolução. Hoje em dia, quando se faz um concurso de ideias para se transformar em empresas, há uma data de passos prévios que são cumpridos, como seja a organização de pequenos cursos de gestão para detectar se o candidato e se o promotor daquela ideia tem capacidade ou não para se instalar como empresa, e, portanto, tudo isso são elementos que foram sendo incorporados na atividade do CRIA, e depois, finalmente, a possibilidade de estruturar projetos em consórcio entre centros de investigação e investigadores da universidade e, enfim, empresas no exterior. De tal maneira que hoje o CRIA, ainda que sendo um elemento da estrutura da universidade, funciona como se fosse um serviço de apoio, um serviço integrado na comunidade, e que tem maleabilidade, enfim, depende diretamente do reitor, e isso também lhe dá uma certa maleabilidade. Tem uma maleabilidade no sentido de responder e de acompanhar aquilo que são os desenvolvimentos da evolução do mundo empresarial, de identificar aquilo que podem ser projetos inovadores que possam enfim, fazer convergir setores da universidade com essas próprias empresas, inventar outro tipo de ideias e outro tipo de projetos também, desafiar as empresas para tal, e, portanto, tem um papel de dinamizador e de facilitador que eu julgo que é importante e que, no fim e ao cabo, enfim, reflete bem a potencialidade que a universidade, não obstante ser, enfim, normalmente entendida como uma estrutura um pouco inflexível na sua dinâmica, conseguiu no seu interior encontrar esta estrutura que realmente teve um papel importante nessa relação com o mundo empresarial. E por onde é que vê, por exemplo, o CRIA? Ainda pode caminhar para algum lado? Como é que vê essa orientação? Pode, porque o CRIA tem tido uma componente, sobretudo na sua estrutura, uma componente sobretudo de técnicos dedicados com formação na área das ciências sociais,
economia, da gestão do direito, que era, digamos, a componente que era necessário para arrancar com o CRIA, mas cada vez mais nós temos necessidade do CRIA de integrar outras componentes, designadamente formações tecnológicas, eventualmente até doutorados, que possam ter feito os seus graus, mas que se interessem também por estes domínios e, portanto, isso permite incorporar no CRIA capacidade de entendimento e linguagens que são mais próximas dos investigadores, que muitas vezes os economistas e os gestores não têm esse tipo de abertura. E, portanto, esta nova fase do CRIA tem que acontecer, porque dessa maneira é que, enfim, os elementos do CRIA têm a percepção clara quando contactam com os investigadores daquilo que pode ser aproveitado do ponto de vista comercial, daquilo que pode ser valorizado no mercado. Nós também já falámos aqui do RGES e uma das mudanças que o RGES veio impor, no fundo, às universidades, foi a criação de um Conselho Geral, de um órgão de governação da universidade. O que vem alterar muita coisa, sentiu? Foi o... Foi uma das maiores diferenças entre os dois mandatos, não é? Veio no final do seu primeiro mandato foi uma grande diferença de governação entre uma... É uma diferença que não está ainda suficientemente aproveitada pelas universidades, não é? E também pela Universidade do Algarve. É uma diferença que permite que muitos dos pequenos conflitos quase de índole corporativa que existem na universidade possam ser resolvidos com recurso a opiniões externas, não é? Que não estão comprometidos com nenhuma das eventuais opiniões mais marcantes que a universidade tem no seu interior. O primeiro Conselho Geral, que terminou as suas funções há cerca de 4 meses, 5 meses, foi importante, foi muito importante. Era um conjunto de personalidades externas, eram personalidades que se interessaram pela vida da universidade. A única crítica, eventualmente, que elas próprias assumiram na avaliação do seu papel ao longo dos 4 anos foi a falta de tempo que tiveram para se dedicar à universidade, porque eram ou gestores de topo ou personalidades que tinham as suas atividades profissionais fora da região, o que era positivo do ponto de vista da projeção da universidade, mas não tiveram tempo suficiente para se dedicar. O próprio Presidente dizia na fase final que se porventura fosse novamente escolhido para integrar a segunda edição do Conselho Geral, não queria ser Presidente, porque para Presidente ele achava que tinha que ter um acompanhamento mais próximo e mais estável no que respeita à evolução da universidade. E julgo que nós todos beneficiamos com isso, porque os problemas estratégicos, o plano estratégico da universidade foi discutido no seio do Conselho Geral, a definição das áreas âncoras foi definido e discutido e debatido e adotado no seio do Conselho Geral e, portanto, tudo isso contribuiu para qualificar ainda mais a atividade da universidade e para dirimir, em alguns casos, muitas das opções que às vezes se colocam da universidade e que entre os próprios membros da comunidade às vezes não há capacidade, devido a posições às vezes irredutíveis de ultrapassar. Então acha que de certa forma facilita a vida ao reitor, pelo menos na gestão desses... Facilita a vida e poderá, com maior intervenção, ainda facilitar mais. E, portanto, eu acho que o Conselho Geral pode ter um grau de intervenção. Não é substituir o reitor, nem é falar em nome da universidade, não é isso. É intervir internamente e fazer passar no Conselho Geral decisões que possam condicionar a atividade da universidade, naturalmente sempre em concertação com o reitor, mas muitas vezes o reitor, pela própria estrutura da universidade, não tem capacidade nem instrumentos jurídicos para o fazer e o Conselho Geral pode ser aí e deve ser aí um elemento central nesses aspectos, nessas decisões. Mas por isso que as propostas vêm sempre do reitor, julgo. A maior parte delas vem dos reitores, exatamente. Mas em relação à reestruturação da universidade, não ficámos apenas e só por aí? Ou houve outro tipo de reestruturações? Acha que nesta altura, eu não digo propriamente com um certo distanciamento, mas ao sair em jeito de balanço e se calhar com possibilidade de fazer outro tipo de avaliação, poderia ter ido mais além em algumas reestruturações? Houve quem defendesse uma reestruturação da própria universidade, ou a questão de faculdades, de departamentos, poder ter-se ido um pouco mais longe. E já agora as fusões que foram, a fusão que foi feita, se considera que resultou, se foi benéfica? Pois eu acho que sim. Nós reduzimos o número de centros de decisão dentro da universidade
mas não reduzimos tanto quanto seria desejável do meu ponto de vista, claro está, não é? E, portanto, continuaram ainda a haver muitos centros de decisão e muitos docentes que estão comprometidos com áreas de gestão e que realmente não tem muito sentido, não é? Porque nós, enfim, os docentes estão na universidade para ensinar e para investigar e para transferir conhecimento e, portanto, muitos das pessoas que estão ligadas hoje em dia aos órgãos, com alguma simplificação, adicional, podia ser mais interessante, não é? Do ponto de vista das unidades orgânicas, nós entramos muito numa estrutura semelhante às universidades tradicionais, de faculdades e de escolas. Provavelmente poderíamos ter encontrado uma solução próxima das novas universidades, refiro-me a Évora, Aveiro e ao Minho, de uma estrutura mais departamental, mais ligeira, que permitisse a concertação mais fácil de projetos que têm que recorrer a diversos domínios dentro da universidade. Hoje em dia isso faz-se, enfim, portanto eu acho que houve uma evolução tremenda, porque, enfim, antigamente as unidades orgânicas eram quase elementos estanques dentro da própria universidade, hoje em dia isso não acontece, e, portanto há uma cooperação entre as unidades orgânicas em projetos não só de ensino como também de investigação, mas gastou-se muito tempo e gastou-se muita energia dessa concertação e provavelmente no futuro isso poderia ser mais facilitado com outra estrutura, não é? Portanto, nós criámos uma estrutura que é uma estrutura muito de universidade com unidades orgânicas com autonomia financeira e pouco como a universidade de unidades orgânicas que não têm autonomia financeira e que têm que consertar muito facilmente e muito frequentemente as suas opções. Isso com Bolonha, que também é uma mudança recente, que julgo que também já entrou no seu mandato, no seu primeiro mandato, isso não ajudaria também a tornar o Bolonha mais eficiente, não serem tão estanques as unidades orgânicas e poder haver mais mobilidade entre elas de alunos, pelo menos? Sim, Bolonha representou uma atividade enorme da parte da comunidade académica, que em poucos anos nós adotámos a totalidade das regras formais de Bolonha, provavelmente de forma muito segmentada, como está a dizer, e portanto, provavelmente de faculdade a faculdade, escola a escola, e portanto, em alguns casos, com impedimentos naturais e que bloqueiam a possibilidade de um estudante de medicina poder ir tirar cadeiras a gestão, ou de um estudante das humanidades poder ir tirar uma cadeira a biologia, por exemplo, não é? Ou de um estudante de engenharia poder ir tirar uma literatura. Portanto, todos esses percursos cruzados que Bolonha anunciava, nós tivemos dificuldade em os criar de início, mas estamos a criá-los, e portanto não é um assunto que esteja afastado. Enfim, se me diz que perdemos tempo, porque provavelmente podíamos ter feito logo de início, isso é verdade. Mas é uma crítica que se faz ao conjunto da Universidade Portuguesa. Não é? É difícil fazer esse tipo de diferença. É muito complicado, porque incluía uma nova relação do professor com o estudante, incluía a diminuição, por exemplo, de áreas de aulas presenciais. Ora, todos os docentes acharam que se não ficassem com 9 horas, ficassem com 6, ou se não ficassem com 12, ficavam com 6. Isso era o primeiro passo para o despedimento. Quando, ao fim e ao cabo, o que se pretendia era dar outra dinâmica à universidade, reduzir realmente as horas de presença do professor nas aulas, atribuir maior responsabilidade ao trabalho que o estudante tem fora das aulas e libertar o docente para os trabalhos de investigação e de outros trabalhos. Não é? Portanto, tudo isso conjugado, que poderia permitir evoluir num sentido, não foi assumido pela Universidade Portuguesa no seu conjunto, e também pela Universidade do Algarve. E, portanto, enfim, temos caminhado, mas com devagarinho, como se diz, não é? Eu tenho de fazer esta pergunta: qual é que foi a situação mais difícil enquanto reitor, aquela que recordará assim? Eu julgo que a Assembleia Estatutária, não é, que, portanto, quando o RGES foi adotado, foi criada uma Assembleia Estatutária para redigir os estatutos, não é? Eu tinha, enfim, alguma concepção, alguma clareza na concepção da universidade e aí não consegui fazer vingar os meus pontos de vista, não é? Portanto, houve, digamos, um clima de tensão no que respeita ao reitor,
que foi, de certa maneira, talvez o momento mais complicado, internamente, o momento mais complicado para mim. Sentiu que se calhar ficou na dúvida em recandidatar-se? Não, foi por isso, quer dizer, mas a partir do momento em que os estatutos foram aprovados e, portanto, tudo estava claro, eu achei que devia gerar uma nova legitimidade e, portanto, meti-me nesse momento e que, enfim, fiz eleições e, na realidade, ganhei muito folgadamente, não ganhei a primeira muito folgadamente. E, portanto, houve ali um momento, não é? E a prática veio-se a revelar, a prática de adoção de tudo aquilo que está nos estatutos veio-se a revelar difícil, não é? Porque há muitos órgãos, nós não conseguimos reunir, por exemplo, há um órgão que foi criado nessa altura, o Conselho Económico e Social, que tinha a ver com a relação com a comunidade, que não foi possível criá-lo. Fizemos 2 reuniões e não é possível criá-lo. Assim como o Senado também e o Conselho Geral, portanto, foram criados muitos órgãos, porventura com uma intenção positiva, que era fazer participar a comunidade no conjunto das decisões e tal, mas gerou uma teia de obrigações que não foi possível, enfim, ser totalmente... Teia de cumprimentos, exatamente. E, portanto, esse aspecto provavelmente terá sido o aspecto mais, do ponto de vista interno, mais complicado, não é? Eu estava para fazer agora um intervalo musical, mas acho que vamos seguir e logo metemos a música lá para o final, se houver o tempo. Eu estava precisamente a ouvir esta questão e a expressão oposição interna acaba por me surgir aqui um bocadinho à cabeça, porque dá uma sensação que muitas vezes isso, falamos das próprias capelinhas, e uma das questões às vezes que vejo, e gostava da sua opinião quando está agora a ser, e penso que pode ser até quase um desafio, e já vamos colocar alguns desafios que possam vir para o próximo reitor, que ainda existe na universidade uma certa divisão Universidade Politécnico. Ainda se sente esta universidade, que é a Universidade do Algarve, que o Politécnico já está integrada há alguns anos, o facto das carreiras docentes serem diferentes, há aqui, e outras questões, mas há aqui ainda essa diferença. Eu acho que isso ainda está marcado quase na gênese da universidade. Quer dizer, eu mentiria se dissesse que não existe essa divisão, mas existem outras, não é? Portanto, há um conjunto de clivagens internas, de que essa é uma delas, mas há outras entre, por exemplo, docentes que fazem investigação e outros que não fazem, entre docentes das áreas sociais e das áreas tecnológicas. Entre as próprias faculdades. Entre as próprias faculdades. Portanto, se calhar que só querem fazer investigação, não querem fazer docência. Portanto, há clivagens várias e a universidade é criativa e interessante, é um organismo vivo justamente por causa dessas clivagens. A questão da componente politécnica e da componente universitária existe naturalmente, enfim, muito mais matizada e muito mais moderada do que havia antigamente, mas tem muito a ver com o facto da administração portuguesa nunca ter definido bem aquilo que queria com o subsistema politécnico. Não é? E, na realidade, o subsistema politécnico tem evoluído muito para um sistema muito próximo da universidade, através dos seus doutoramentos, através das suas práticas de ensino e tal. E, portanto, este governo, enfim, o ministro Nuno Crato e agora o secretário de Estado, têm concepções relativamente mais fraturantes no que respeita a esta distinção entre os dois subsistemas, que a minha opinião é positiva, não é? E, portanto, eu acho que, sendo subsistemas que não tiveram de início uma definição muito clara daquilo que eram as suas áreas de atuação, concorrem e, portanto, há conflitos justamente por isso, porque concorrem também, enfim, e, portanto, querem, as licenciaturas são de 3 anos, os professores que ensinam no Politécnico vieram da componente universitária, fizeram os seus graus na componente universitária e, portanto, não há, digamos, não houve da parte da administração nos últimos 20 anos, 30 anos, uma adoção no subsistema politécnico de regras e de mecanismos e de metodologias de ensino como devia ter acontecido logo de início, não é? Tirando meia dúzia de escolas em Portugal que o fazem bem feito, não é? Mas não houve aqui. E, portanto, toda a reflexão que está a ser feita no sentido de dar outra orientação ao sistema politécnico, que vai ser duro, porque temos 30 anos de inércia neste sentido, vai ser duro, mas é necessário. Vai ser importante porque, enfim, vamos ter, se conseguirem levar avante
esse desígnio, vamos conseguir ter realmente uma distinção e, sobretudo, a produção de outputs, a produção de diplomados com diversos graus, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 4 anos, que têm a ver com as exigências da sociedade e, portanto, é para isso que o sistema de ensino superior público se deve orientar. Mas estamos aqui a falar um bocado do Politécnico meter uma abaixo, por assim dizer, desculpa a expressão, não se aproximar tanto do ensino universitário e voltar mais a uma componente mais técnica, mais orientada se calhar ao mundo empresarial. Exato. E se calhar não tão longa nos seus percursos formativos. Não, enfim, depende. Quer dizer, há países, por exemplo, os Estados Unidos da América, no outro dia isso foi discutido, os Estados Unidos da América têm 50% dos alunos que estão no ensino superior nestas opções de CETs e de cursos de especialização tecnológica de 2 anos. E, portanto, nós temos quase a totalidade no ensino universitário, não é quase totalidade. Voltar ao velho bacharel que acabou voltar a formações desse tipo, tendo presente também que, enfim, um número também que foi referido recentemente pelo próprio Ministério, que dos 100 mil alunos que terminaram o ensino secundário, só 30 mil é que entraram na universidade. E, portanto, há aqui uma capacidade de expansão do ensino superior, não só universitário, mas ensino superior curto, ensino politécnico, que é muito grande e que nós temos que trabalhar para isso. Aliás, até mais apetecível. Exatamente. Até temos exigências do ponto de vista da nossa inserção na União Europeia, no sentido de chegarmos ainda a 2020 a determinados patamares que não são aqueles que neste momento se anunciam. Nós não temos tempo para mais. Deixo-lhe, no entanto, uma questão, obviamente, que é o que é que não conseguiu fazer. Sei que, pelo menos pelo que tenho informações, vamos ter finalmente o edifício de medicina, certo? Acho que foi uma das, digamos que uma das vitórias quase aqui na reta da meta. O que é que ficou por fazer? Muita coisa, muita coisa, não é? Quer dizer, se lhe dissesse aquilo que ficou por fazer, se calhar isso constituiu um novo programa de candidatura. Mas vamos resumir aqui um bocadinho. Mas é sempre... Sim, o que é que incomoda mais? O que é que há saído e disse, isto... Olha, incomoda-me, o edifício da medicina está resolvido, vai avançar. Incomoda-me, enfim, não me incomoda, mas provavelmente, porventura, poderia ter sido mais acompanhado a estruturação da área de investigação científica, não é? Nós, pelo facto de sermos uma universidade pequena, abrimos de início a possibilidade de nossos investigadores se filiarem em centros de investigação de outra dimensão, de outras universidades. E com esse movimento ganhámos capacidade de investigação e sobretudo, relacionamento científico com outras comunidades, mas estamos agora, enfim, há 2, 3 anos para cá, num movimento de criarmos na própria universidade, de voltarmos a chamar esses, pelo menos nas áreas em que temos um número suficiente, voltarmos a chamar esses docentes e criarmos áreas de investigação científica dentro da universidade estruturadas. E pronto, eu julgo que isso está em curso. Muito gostaria de, enfim, até ao fim do mandato isso se fazer, enfim, não se vai fazer na totalidade, vai-se fazer muito porque a Fundação para a Ciência e Tecnologia lançou um novo programa de acreditação e de avaliação das unidades de investigação e que nós temos que até 30 de outubro, enfim, meados de outubro ou de novembro, de estruturar aquilo que é a nossa rede. Essa julgo que depois vai ser avaliada em 2014 e só começará a funcionar em 2015. E, portanto, essa julgo que é o suporte básico da universidade, é ter uma rede de investigação científica, de centros de unidades de investigação científica sólida, bem estruturada, com liderança. Em alguns casos, dentro da Universidade do Algarve, falta essa mesma liderança e, portanto, esse é, digamos, o elemento que está em construção, mas que ainda fragiliza a Universidade do Algarve. E agora já há mais 2, mas só em jeito de sumário. Mais 2 aspectos. Olha, o não ter conseguido colocar o Campos da Penha em Cambelas, não é? Já dava outro programa, portanto, quer dizer, nós temos uma comunidade repartida por 2 locais da universidade. Até 3 continuamos com saúde, não? Até 3 continuamos com saúde, mas enfim, a saúde seria arrastada por uma operação deste género. Não tem a ver com poupanças financeiras, também tem, mas não tem sobretudo a ver com a reunião da comunidade académica, com o facto de termos concentrado no mesmo local os estudantes, os professores e de haver, portanto, uma coesão interna mais conseguida. E será fazível em breve para isto? Não. Quer dizer, com a situação financeira que nós temos é muito complicado. Não é? E mais, já agora, o último para fecharmos. E o último para fechar, talvez, enfim, a explicitação clara de que o compromisso da Universidade com a região é total e a definição
no âmbito das áreas âncora e no âmbito daquilo que são as prioridades que o Programa Estratégico para o Desenvolvimento da Região vai ter de 2014-2020, podemos contribuir para preencher o tecido produtivo, não só com pequenas empresas, mas também com projetos com as empresas que se podem sediar aqui e, portanto, terem um papel relevante também na densificação desse tecido produtivo. Ok, muito obrigado. Foram-se praticamente uma hora de conversa com João Correia, ainda reitor da Universidade do Algarve, aqui um bocadinho um balanço destes 2 mandatos, numa altura em que se começam a perfilar já as candidaturas a partir desta sexta-feira. Poderão começar a ser conhecidos os candidatos lá para novembro. Saberemos quem é o novo reitor da Universidade do Algarve. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Reitor, mas também Hugo Rodrigues do Sul Informação. Podem voltar a ouvir esta entrevista nos nossos podcasts ou então lê-la no Sul Informação. Nós estamos de volta na próxima semana. Impressões. As opiniões e os pontos de vista que valem a pena. Na rua, quartas, às 7. Com repetição ao sábado ao meio-dia.